esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir,
perfeições. Boa noite, que Deus abençoe você. Vai compartilhando aí. Daqui a alguns minutos, né? A gente vai estar trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, para abençoar a vida de todos aí que estiver nos acompanhando por esta live, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã. Já temos 28 pessoas na nossa live, né? 28. E vai compartilhando aí, compartilha aí, nos ajude aí a divulgar, compartilha em grupo, compartilha aí eu tenho uma palavra muito forte com o tema a síndrome do gafanhoto. Aí a pergunta que eu faço: será que o Brasil e o mundo hoje está vivendo a síndrome do gafanhoto? Então você vai entender isso já você vai entender o que é a síndrome do gafanhoto. Irmã Luzia Menezes, Luzia Menezes, que Deus abençoe a irmã Luzia lá em Santa Helena. Deus abençoe Nilton também, Nilton Almeida e vários que está aí nos acompanhando, né? Eu não vou falar o nome de todos porque nós temos aí já 32 pessoas na nossa live, 33 agora. Dentro de alguns minutos, né? Alguns minutos estaremos aí trazendo uma palavra. E o nosso tema é um tema polêmico: a síndrome do gafanhoto. Estou vendo aqui, parece que o meu amigo Francisco Bonifácio também. Se você quiser mandar um oi aí, você que está nos acompanhando, manda um oi aí, um boa noite, né? Um shalom, para que eu possa aí mencionar você, tá bom? Em alguns minutos eu vou trazer uma palavra. Você que está com a sua Bíblia, pode abrir ela aí em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Valcimar, tudo bem? Parece que está nos acompanhando. Isso, Valcimar Rocha, futuro vereador de Rio Verde. Que Deus abençoe aí. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele. Dentro de alguns minutos, agora 19 horas e 59 minutos. Daqui 3 minutos a gente entra. Irmã Isaura Garcia. Deus abençoe, irmã Isaura, também. Saudade. Saudade de vocês aí de Santa Helena, né? De Santa Helena, nossos irmãos de Santa Helena, de Rio Verde. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Meu grande amigo, irmão Wesley Rodrigues. Boa noite, meu querido, tudo bem? Saudade de você, tá bom? Volta logo para Uberlândia. Estamos precisando de você aqui. Pessoal, eu vou colocar aqui agora a música que eu vou usar como fundo durante a ministração, e gostaria que vocês, se tiver muito alto o fundo, me avise aí. Se ele estiver mais alto que a minha voz, por favor me avise, porque eu vou estar regulando o som aqui, porque eu já vou entrar com a palavra, tá? Eu já vou entrar
em nome do Senhor Jesus. Enquanto vocês vai conferindo aí o som, deixa eu orar por você. Eterno Deus, soberano Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs e por todos que estão nos acompanhando nesta live, Pai. Eu peço a bênção do Senhor, a graça, a proteção do Senhor. Ó Deus, nós oramos pelo Brasil, pelas nações, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, manifestando assim o Teu poder, a Tua presença e a Tua graça, em nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia, eu quero que você me acompanhe no livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13, verso 1. Números, capítulo de número 13, verso 1, onde a palavra diz assim: E o Senhor ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Agora, o versículo 26 a seguir. Aliás, vamos pegar aqui do 23, por favor. 25, aliás, perdão, 25. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes, na verdade. É terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Nequebe, e os hititas e os jebuseus e os amorreus habitam as regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-las, disse ele. Em verdade temos capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, vimos que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado, a terra a qual fomos a missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes descendentes de Enaque, diante de que parecíamos a eles gafanhotos. Amados, eu quero chamar sua atenção com o seguinte tema: vencendo a síndrome do gafanhoto. O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas que caracteriza uma doença. Isso é uma síndrome. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, uma síndrome. Uma síndrome. As pessoas, elas estão aterrorizadas, com medos, diante dessa pandemia que tem se lastrado no mundo. Muitas pessoas vivem amarguradas,
angustiando um profundo sentimento de desvalor. Outros olham para si mesmo e não conseguem se enxergar. Mas vamos entender o texto que nós lemos. Ele fala de 10, ele fala de alguns príncipes, que na verdade eram 12. E esses príncipes, eles eram nobres, homens de valor, homens que foram escolhidos criteriosamente por serem fortes, por serem inteligentes e por serem líderes. Eles representavam as tribos. E Moisés, então, obedecendo a Deus, chama esses homens e diz: vai lá reconhecer a terra que Deus prometeu. E ali eles passaram 40 dias conhecendo a terra. E perceberam que a terra era uma terra boa, era uma terra fértil, era uma terra que manava leite e mel, era a terra que tudo quanto Deus havia falado estava ali. A Bíblia diz que eles trouxeram alguns frutos da terra, que um cacho de uva tinha que juntar 2 homens para carregar. Mas quando eles vieram trazer o relatório a Moisés, eles disseram: a terra é boa, mas devoras os seus habitantes. E algum desses homens disseram o seguinte: não vamos conseguir entrar lá. Não vamos. Tem gigante, tem vários povos. E no versículo 33 do capítulo 13, eles falam assim, nós, diante dos olhos deles, somos como gafanhotos. Eles se rebaixam diante disso. Mas eles eram príncipes, eram homens de frente, eram homens de guerra, mas se sentiram diminuídos diante dos gigantes que eles viram ali. Mas por que isso? Porque foram tomados por um sentimento doentio da autodesvalorização e, consequentemente, da impotência que chamamos de síndrome do gafanhoto. Mas o pior em tudo isso foi que eles conseguiram contaminar toda a nação de Israel. Afetaram com seu pessimismo a todos aquela multidão se alvoroçou, rebelando contra Moisés, insurgindo-se contra Deus, porque foi envenenada pela síndrome do gafanhoto. Mas aí eu pergunto para você: será que hoje nós não estamos no Brasil e no mundo vivendo a síndrome do gafanhoto? Diante dessa pandemia, diante desse vírus que tem aterrorizado as pessoas, levado as pessoas à depressão, ao medo, ao ponto de que não estão saindo nem na rua. Mas vamos entender o que a síndrome produz, o que essa síndrome produz. Vejamos os sintomas dessa síndrome
Números capítulo 13 e 14. Eu não vou ler aqui todo o capítulo porque são grandes, mas você pode acompanhar depois da sua Bíblia. Mas eu quero falar alguns desses sintomas. Primeiro, senso de fraqueza. Eles começaram a dizer: não podemos subir. Assim eles anularam a palavra de Deus, duvidaram do seu poder e só enxergaram os obstáculos. Eles tiraram os olhos de Deus e só olharam para circunstâncias adversas. Esse é o grande problema das pessoas diante da crise que estamos vivendo, que estamos enfrentando. Elas estão tirando os olhos de Deus e olhando para a crise. Isso é um senso de fraqueza. Outro sintoma, complexo de inferioridade. O versículo 31, a parte B. Eles dizem sobre o povo que habita na terra, porque é mais forte que nós. De fato, as cidades que eles deviam conquistar eram grandes. Eram cidades grandes que eles tinham que conquistar. Mas quem prometeu a terra? Quem ia dar? Quem disse: a terra é de vocês? Quem tirou eles do Egito para levar para a terra? Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Então, por que esse complexo de inferioridade, dizendo: olha, são mais fortes que nós e não vamos conseguir? Talvez no dia de hoje você até disse isso: olha, o que está acontecendo no Brasil e no mundo é mais forte que nós. Nós não vamos vencer. Muitos temem uma grande crise econômica no país. Tudo indica que vai acontecer isso. Mas em quem você crê? Em quem você confia? O medo deles era tão grande que eles tornaram mensageiro do caos. O versículo 32 diz que eles infamaram os filhos, infamaram a terra. Eles chegaram ali, no versículo 32, aqui está dizendo assim: puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado. Eles começaram a fermentar, a dizer: olha, não vamos conseguir. É importante perceber que quando as pessoas estão contaminadas pelo maldito vírus do pessimismo, elas difamam a Deus e dispensam as suas bênçãos. Alguns escarnecem das promessas divinas e se tornam pregoeiros do desânimo. Mas em nome de Jesus, rejeita o desânimo. Não aceita o desânimo. Outro sintoma da síndrome do gafanhoto: baixa autoestima. O versículo 33, a parte A, diz assim: eles diziam: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Mas aí eu pergunto para você: eles eram príncipes, eles eram homens de frente, homens de guerra, líderes, e o que eles fizeram? Encolheram, sentiram-se como insetos sobre a bota dos gigantes. De príncipes a gafanhotos, de filhos de rei a insetos. Olha como se tornaram.
A baixa autoestima afeta as pessoas, fazendo-os sentir indignos e incapazes de fazer qualquer coisa na sua vida no reino de Deus. Muitos deixam de produzir frutos e até de servir a Deus por causa da baixa autoestima. Outro sintoma: uma visão distorcida da realidade. Olha o que os espias disseram: éramos como gafanhotos aos seus próprios olhos. Éramos como gafanhotos. Aqueles espias, eles raciocinaram assim: eles são gigantes e nós pigmeus. Você sabe o que é um pigmeu? É uma tribo que existe na África de pessoas bem pequenas, né? De anãs. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Olha a visão distorcida desses homens diante dessa situação. Eles olharam as coisas pelo avesso. Enxergaram as coisas como o inimigo queria que enxergasse. Por isso, arrastaram-se no pó. Sentiram-se indignos, menos que príncipes, menos do que homem, menos do que gente. Cuidado, não veja a circunstância sob a ótica de Satanás, que é uma ótica de derrota, que é uma ótica de fracasso, de pessimismo, de desânimo, de revolta e sensação de que tudo está perdido. Passa a ter uma visão do reino dos céus, e aí então você não vai se rebaixar. Quais são os efeitos da síndrome do gafanhoto? Há uma lista muito grande de consequências dessa síndrome, que pode ser encontrada no capítulo 14. Você está com a sua Bíblia aí? Abra ela no capítulo 14 do livro de Números. Olha aqui. Números capítulo 14, versículo 1. E o povo induz o povo ao desespero. O povo chorou aquela noite. Toda a congregação chorou. Olha só. A Bíblia está dizendo aqui que eles elevou a voz e puseram a se gritar. E o povo chorou muito aquela noite. Chorou muito aquela noite, ao ponto de desmaiar. A síndrome do gafanhoto, ela leva as pessoas ao desespero. Só viram as impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Eles ficaram assombrados, estupefatos, arrasados e não viram saída. Não enxergaram uma luz no fim do túnel. Para eles não havia solução. Por isso se entregaram ao choro, ao desespero e à derrota. Isso é o efeito da síndrome do gafanhoto. Segundo, induz o povo à murmuração. O capítulo 14, versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuravam, reclamavam contra Arão, contra Moisés. Olha só. Na hora da dificuldade, em vez do povo se voltar para Deus como libertador, eles o viram como opressor, acusaram Deus, murmuraram contra Deus.
que você tem feito nesses dias? Você tem orado a Deus para que Deus tenha misericórdia das nações? Para que Deus possa fazer desaparecer esse vírus da Covid-19, não só da nossa nação, mas do mundo? Ou você tem murmurado? Ou você tem reclamado? O que você tem feito? Nessa hora, ore a Deus. Em Crônicas fala, Crônicas 7, 2 Crônicas 7:20, que o povo precisa orar, se humilhar e buscar a Deus, para que Deus tire as enfermidades do meio de nós. Outro efeito da síndrome do gafanhoto: induz o povo à ingratidão. A pior coisa que existe chama-se ingratidão na vida do ser humano. O capítulo 14, o versículo 2: antes, olha o que o povo começa a dizer e a falar: antes tivéssemos morrido no Egito. O povo alvoroçado esqueceu-se da bondade de Deus, esqueceu do livramento do Senhor, das vitórias que Deus deu a eles. Lá no Egito ainda, depois Deus tira eles do Egito, eles atravessam o mar e vêm no deserto. Eles, nós queremos carne, Deus dá carne. Nós queremos pão, Deus dá pão. A água está amarga, Deus faz brotar a água viva da rocha, a água saudável. E quantas vitórias Deus deu ao povo. Mas por causa da síndrome do gafanhoto, eles esqueceram e foram ingratos e começaram a murmurar contra Deus. Outro efeito: induz o povo à insolência contra Deus. O capítulo 14, versículo 3, a parte A: por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada? Insolência, sabe o que é insolência? Movimento, é grosseria, é desaforo. Contaminados pela síndrome dos gafanhotos, o povo acusou Deus, infamaram o Senhor, começaram a acusar Deus, insultaram com palavras descaridosas o Deus Todo-Poderoso, disseram com insolência que Deus era o causador do seu infortúnio e o responsável pela crise que eles estavam vivendo. Talvez muita gente vai culpar Deus por essa crise que está acontecendo no mundo, por causa dos sintomas da crise do gafanhoto. Quer ver outra coisa? Induz o povo à apostasia. Capítulo 14, versículo 3, parte B. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o que o povo fala. Não seria melhor voltar à vida de escravidão, à vida de sofrimento que vivíamos lá no Egito? Não há nada que entristece mais o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido de ter se arrependido. De ver o seu povo dizendo assim: é melhor estar no mundo, é melhor não servir a Deus se for para passar por isso. O povo fez isso. O povo fez isso. Outro sintoma: induz o povo à rebeldia contra Deus. O versículo 9, olha o que o povo diz: então somente não sejais rebelde contra o Senhor. Amar mais o Egito do que a Deus da promessa é rebeldia. Não crer na palavra de Deus, se intimidar diante do gigante desse mundo é rebeldia. Não andar pela fé é rebeldia. Temos que andar por fé.
e não por vista. Temos que confiar somente em Deus. Outro sintoma: induz o povo à perseguição da liderança instituída por Deus. Capítulo 14, versículo 10. Toda a congregação disse que os apedrejasse. Em vez de obedecer à voz de Deus, o povo rebelde decidiu apedrejar os líderes que Deus havia constituído. Eles queriam então apedrejar Moisés e Arão. Agora, vamos entender uma coisa. O que fazer quando é afetado pela síndrome do gafanhoto? Em primeiro lugar, é preciso quebrantar-se diante de Deus. Números capítulo 14, verso 5 e 6. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, e Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Na hora da crise aguda, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta argumentar, fomentar, jogar uns contra os outros e espalhar boatos. É preciso quebrantamento, humildade, boca no pó. Não adianta ficar discutindo A ou B, se deve ou não deve. Temos que orar. É necessário firmar-se nas promessas infalíveis de Deus. O versículo 7, 14:7. A terra da qual passamos a espiar é uma terra muitíssima boa. Não devemos nos deixar ser influenciados pelos comentários, pelas críticas, pela epidemia do desânimo. Não, temos que permanecer firmes e convictos. Pelo contrário, é preciso nos arraigarmos na palavra de Deus e colocar nele toda a nossa confiança. Aprendamos a não permitir que nossas vidas sejam influenciadas negativamente por palavras negativas. O que a gente tem visto nesses últimos dias, que infelizmente essa mídia podre do Brasil, ela tem aterrorizado o povo, ela tem causado no povo a síndrome do gafanhoto. Não se morre mais no Brasil com nenhum tipo de doença. Mas como igreja, não podemos aceitar essa síndrome do gafanhoto que tem colocado, que tem implantado. É necessário conhecer as estratégias de Deus para a vitória. No capítulo 14 de Números, verso 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar da igreja no Brasil, se o Senhor se agradar do povo, se agradar das nossas orações, do nosso clamor, da nossa adoração, Ele vai arrancar do nosso país esse maldito vírus. Nestas horas precisamos confiar no Senhor e confiar nas suas estratégias. Como está a sua vida nesse instante? Como você está se sentindo? Você se sente como um príncipe, como uma princesa ou como um gafanhoto? Como você se sente? Lembre-se de que Deus tem filhos aos quais Ele deu posição de príncipes. Seus filhos são príncipes porque Ele é rei. E a terra prometida é lugar onde os filhos, os príncipes de Deus,
devem viver. Portanto, é hora, sabe de quê? De tapar os nossos ouvidos às vozes agorentas, pessimistas, e nos erguer como uma santa ousadia para uma vida vitoriosa. É preciso erradicar-se do coração, arrancar do coração essa semente maligna da síndrome do gafanhoto, dessa síndrome do pânico, essa síndrome que tem sido jogado no nosso país e até mesmo no mundo. Há 3 princípios de Deus que você não pode esquecer. 3 princípios de Deus que você não pode esquecer. E eu já vou encerrar e vou orar por você. Primeiro, você não é o que pensa que é. Ok? Você não é o que pensa que é. Segundo, você não é o que as pessoas dizem que é. Ok? Você não é o que as pessoas dizem que é. Terceiro, você é o que Deus diz que você é. Amém? Você é o que Deus diz que você é. Você que está nos acompanhando, compartilhe a nossa live, por favor. E o que Deus pensa que eu sou? O que Deus pensa que você é? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não é nem vencedor, é mais. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos guardou, por aquele que deu a vida por nós. Então, que nesta noite Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, os seus sonhos, os seus projetos. Que Deus abençoe grandemente, que Deus multiplique grandemente, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos que nos acompanharam nesta live. Deus abençoe. Eu vou orar por você agora. Eterno Deus, soberano Pai, o Senhor é Criador dos céus e da terra. Que o Senhor abençoe meu irmão, minha irmã. Abençoe todos esses que nos acompanharam, que estão nos acompanhando nesta live. Aqueles que vão assistir depois esta palavra. Que o Senhor possa abençoar. E nós repreendemos do nosso país. Repreendemos das nações. Ordenamos em o nome de Jesus. Que o Senhor possa varrer da terra esse maldito vírus Covid-19 que tem aterrorizado as pessoas, que tem levado as pessoas ao desespero. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Está escrito que a tua igreja ora, o povo que clama, e o Senhor ouvirá o nosso clamor, a nossa oração. Deus abençoe você, a sua casa, e que você tenha uma semana de bênção, de vitória, uma semana de milagre, uma semana de prosperidade, uma semana de bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu abençoar você com a bênção apostólica, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão, a consolação, o poder, a presença e a unção do Espírito Santo esteja na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique todos na paz, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.